Na véspera de Natal, um milionário solitário chora em silêncio num banco de praça molhado pela garoa, consumido pela culpa de ter perdido a mãe. Tudo muda quando um garotinho se aproxima e, com um gesto simples, oferece emprestar sua mãe para um abraço e um chocolate quente. A partir desse encontro improvável, uma nova chance de amor e pertencimento começa a surgir. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conta pra gente de qual cidade você está nos assistindo, que já vamos continuar. Prometo que esta vai ser a melhor história que você vai ouvir na sua vida. Capítulo 1. A noite de Natal em São Paulo tinha aquele brilho especial que só essa data consegue trazer para a cidade. As avenidas estavam enfeitadas com luzes que piscavam em ritmo cadenciado, como se dançassem ao som das canções natalinas que ecoavam de lojas e residências. O cheiro de panetone e chocolate quente perfumava o ar, misturando-se ao aroma de pinheiro das árvores decoradas que adornavam as praças e parques. Famílias caminhavam pelas ruas, carregando sacolas de presentes e sorrisos largos, enquanto crianças corriam animadas, apontando para as decorações luminosas que transformavam a metrópole em um cenário de conto de fadas. No entanto, para Ricardo Almeida, nada daquilo fazia sentido. Sentado em um banco do Parque Ibirapuera, envolto pela neblina fria da noite paulistana, ele observava o movimento ao redor como se estivesse separado do mundo por uma parede invisível. As luzes coloridas que enfeitavam as árvores ao seu redor pareciam desfocadas através das lágrimas que insistiam em escorrer pelo seu rosto. Ele não se importava mais em escondê-las. Não havia ninguém para julgá-lo ali, naquele banco coberto por uma fina camada de orvalho que imitava neve, no meio de um parque que, mesmo em plena celebração, oferecia cantos de solidão para quem precisasse. Ricardo tinha 42 anos e construíra um império tecnológico avaliado em centenas de milhões de reais. Sua empresa desenvolvia softwares de inteligência artificial para grandes corporações, e seu nome era frequentemente citado em revistas de negócios como um dos empresários mais promissores do país. Tinha apartamentos em bairros nobres, carros importados, acesso a círculos exclusivos. Mas naquela noite, toda aquela riqueza parecia absolutamente vazia, inútil, insignificante diante da dor que o consumia por dentro. Algumas horas antes, enquanto estava em uma reunião com investidores japoneses que haviam viajado especialmente para fechar um contrato de expansão internacional, seu celular vibrou insistentemente. Eram chamadas do Hospital Sírio-Libanês. Ricardo olhou para a tela, viu o número, mas não atendeu. Estava no meio de uma apresentação crucial, com números projetados na parede e executivos asiáticos analisando cada detalhe de sua proposta. Aquele contrato representava a entrada definitiva de sua empresa no mercado asiático, um sonho de 5 anos se concretizando. Ele desligou o som do celular e continuou falando sobre projeções de crescimento e retorno sobre investimento. Quando a reunião finalmente terminou, 2 horas depois, ele ligou de volta para o hospital. A voz da enfermeira do outro lado da linha foi gentil, mas firme. Sua mãe, Dona Helena, havia partido poucas horas antes, sozinha, em um leito de hospital enquanto esperava por ele. A frase ecoou na mente de Ricardo como um grito sufocado. Ela tinha partido, sozinha, esperando por ele. Dona Helena era tudo o que lhe restava de família. Seu pai havia se afastado quando ele ainda era adolescente e sua mãe criara o filho sozinha, trabalhando como costureira em um ateliê no bairro do Brás. Foram anos de luta, de contas apertadas, de sacrifícios silenciosos para que ele pudesse estudar em boas escolas e ter oportunidades que ela nunca tivera. Ricardo se lembrava das mãos calejadas de Helena, sempre ocupadas com agulhas e tecidos, costurando uniformes escolares, vestidos de festa, roupas de bebê. Ela nunca reclamava, nunca demonstrava cansaço. Apenas sorria quando ele chegava da escola e perguntava como havia sido o dia dele. Quando Ricardo começou a prosperar nos negócios, quis retribuir tudo aquilo. Comprou uma casa confortável para ela, em um bairro tranquilo, contratou uma enfermeira para acompanhá-la quando a saúde começou a fraquejar, garantiu que ela tivesse o melhor plano de saúde disponível.
mas o que ele não deu o que ela mais queria era tempo. Presença. Nos últimos anos, suas visitas haviam se tornado cada vez mais espaçadas, sempre justificadas por reuniões urgentes, viagens de negócios, compromissos inadiáveis. Helena nunca reclamava. Apenas dizia que entendia que estava orgulhosa dele, que ele estava construindo algo importante. E agora ela se fora. Sozinha, esperando por ele. A culpa que Ricardo sentia era como um peso físico no peito, uma pressão que dificultava cada respiração. Ele havia saído do hospital depois de resolver os procedimentos necessários, recusando a oferta de amigos e colegas de acompanhá-lo. Não queria companhia, não queria consolo. Vazio. Entrou no carro, dirigiu sem rumo pelas ruas decoradas de São Paulo e acabou estacionando próximo ao Ibirapuera. Caminhou até aquele banco, sentou-se e deixou as lágrimas caírem livremente. O parque estava menos movimentado naquela área, longe dos portões principais onde famílias se reuniam para as celebrações. Ali, entre árvores iluminadas e o som distante de risadas e músicas natalinas, Ricardo chorava por tudo o que havia perdido e por tudo o que nunca poderia recuperar. Chorava pela mãe que se fora, pela oportunidade desperdiçada de estar presente, pelos abraços que nunca dera, pelas conversas que nunca tivera. Chorava pelo vazio que agora o habitava, um vazio tão profundo que parecia capaz de engoli-lo por completo. Foi quando uma voz infantil interrompeu seus pensamentos sombrios. "O senhor está chorando." Ricardo ergueu os olhos, assustado. Diante dele estava um menino pequeno que não devia ter mais que 5 ou 6 anos. Usava um casaco vermelho de lã, calças jeans e um gorro de Papai Noel que pendia para o lado, dando-lhe um ar ao mesmo tempo cômico e adorável. Seus olhos eram grandes e escuros, cheios de uma curiosidade inocente e de uma preocupação genuína que só crianças conseguem expressar sem filtros. Ricardo limpou o rosto rapidamente com as mãos, tentando se recompor, mas as lágrimas teimavam em continuar escorrendo. "Estou sim", respondeu ele, a voz rouca e cansada. "Mas não precisa se preocupar." "Por que você está chorando?" O menino insistiu, sentando-se no banco ao lado dele, sem pedir licença, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Você machucou o joelho? Ou alguém foi malvado com você?" Ricardo não pôde deixar de esboçar um sorriso amargo diante da simplicidade da pergunta. Como explicar para uma criança a complexidade da culpa, do arrependimento, da perda irreparável? "Não, nada disso", ele disse suavemente. "Eu estou triste porque perdi alguém muito importante para mim hoje." "Quem?" o menino perguntou, inclinando a cabeça para o lado. "Minha mãe." O menino ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, com uma seriedade surpreendente para alguém tão pequeno, ele disse: "Eu posso emprestar a minha mãe para você. Ela dá os melhores abraços do mundo e faz o melhor chocolate quente de São Paulo. Quando eu fico triste, ela sempre me deixa feliz de novo. Talvez ela consiga fazer você parar de chorar também." Ricardo sentiu algo se mover dentro do peito, algo que não era dor. Era ternura, surpresa, uma emoção estranha diante daquela generosidade pura e despretensiosa. Pela primeira vez em horas, ele sorriu de verdade. "É muito gentil da sua parte, mas não acho que sua mãe gostaria de ser emprestada assim", ele disse, tentando manter o tom leve. "Ela não se importa", o menino respondeu com convicção. "Ela sempre diz que temos que cuidar de quem está triste. Vem comigo, ela está ali perto. Ela vai gostar de você." Antes que Ricardo pudesse responder, uma voz feminina ecoou pelo parque, carregada de preocupação. "Miguel! Miguel, onde você está?" O menino pulou do banco e acenou energicamente. "Estou aqui, mãe. Estou aqui com um novo amigo." Uma mulher surgiu de entre as árvores, caminhando apressadamente em direção a eles. Ela usava um casaco simples de lã bege, jeans e botas baixas. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo meio desmanchado, e seu rosto expressava um misto de alívio e exasperação ao encontrar o filho. Quando seus olhos pousaram em Ricardo, ainda sentado no banco, com os olhos vermelhos e inchados, sua expressão mudou para preocupação. "Miguel, quantas vezes eu já te disse para não sair correndo assim?"
ela disse, segurando a mão do menino com firmeza. Você me assustou. Desculpa, mãe, mas eu vi que esse senhor estava chorando e vim ver se ele estava bem. Ele disse que perdeu a mãe dele hoje. A mulher olhou para Ricardo e, por um breve instante, algo passou entre eles. Uma compreensão silenciosa, um reconhecimento de dor compartilhada. Ela sabia o que era perder alguém. Estava escrito em seus olhos na maneira como sua expressão se suavizou imediatamente. Sinto muito pela sua perda, ela disse, a voz baixa e sincera. Eu sei como é difícil. Obrigado, Ricardo respondeu, levantando-se do banco. Seu filho é muito gentil. Ele me ofereceu emprestar você para me fazer sentir melhor. A mulher soltou uma risada suave, mas havia ternura em seu olhar quando ela olhou para o filho. Ele tem um coração enorme, ela disse. Às vezes, grande demais para o próprio bem. Meu nome é Ana Clara, e esse furacão aqui é o Miguel. Ricardo. Almeida, ele respondeu, estendendo a mão. Desculpe por estar assim. Não era minha intenção chamar atenção ou preocupar ninguém. Não precisa se desculpar por sentir, Ana Clara disse, apertando sua mão brevemente. Todos nós passamos por momentos difíceis. Ninguém deveria ter que passar por eles sozinho, ainda mais na noite de Natal. Houve um silêncio entre eles, não desconfortável, mas carregado de significado. Miguel, aparentemente satisfeito por ter resolvido a situação, puxou a manga do casaco da mãe. Mãe, a gente pode levar o senhor Ricardo para casa? Ele está sozinho e triste. A gente tem comida demais, você mesma disse. E é Natal. Ninguém deveria ficar sozinho no Natal. Ana Clara olhou para o filho, depois para Ricardo, claramente dividida entre a prudência natural de uma mãe solteira e a compaixão que Miguel havia herdado dela. Miguel, amor, não podemos sair convidando estranhos para casa assim, ela começou, mas Ricardo a interrompeu gentilmente. Está tudo bem, eu entendo perfeitamente. Vocês já fizeram muito por mim apenas com a gentileza de vocês. Eu vou ficar bem. Mas mesmo enquanto dizia isso, Ricardo sabia que era mentira. Não estava bem. Não ia ficar bem tão cedo. A perspectiva de voltar para seu apartamento vazio, de passar a noite sozinho revirando lembranças e afogando-se em culpa, era quase insuportável. Ana Clara deve ter visto algo em sua expressão, porque ela hesitou, olhando novamente para o filho e depois de volta para Ricardo. Algo em seus olhos, talvez o reconhecimento de uma dor que ela própria havia vivido, fez com que ela tomasse uma decisão. Sabe de uma coisa? Ela disse suavemente. Miguel tem razão. Hoje é Natal e ninguém deveria ficar sozinho. Se você quiser, realmente tem comida para mais. De 3 pessoas lá em casa. Nada muito sofisticado, mas é feito com carinho. E posso garantir que o chocolate quente do Miguel não é exagero. É realmente muito bom. Ricardo olhou para ela surpreso. Havia algo na sinceridade daquele convite, na genuína preocupação em seu rosto, que o tocou profundamente. Fazia anos que ninguém se importava com ele como pessoa, apenas como empresário, como fonte de oportunidades de negócios ou investimentos. Ali estava uma estranha, oferecendo-lhe algo simples e precioso. Companhia humana genuína em um momento de necessidade. Você tem certeza? Ele perguntou, ainda hesitante. Eu não quero incomodar. Não é incômodo, Ana Clara respondeu com um pequeno sorriso. Às vezes a vida coloca pessoas em nosso caminho exatamente quando precisamos delas, ou quando elas precisam de nós. Venha, moramos a poucos quarteirões daqui. Miguel soltou um grito de alegria e segurou a mão livre de Ana Clara. Depois estendeu a outra mão para Ricardo. Vamos, senhor Ricardo. Você vai ver, minha mãe cozinha muito bem. Ela fez farofa, arroz, frango assado e até rabanada para a sobremesa. Ricardo, ainda meio atordoado pela súbita mudança em sua noite solitária, aceitou a mão, pequena do menino, e deixou-se guiar pelos dois. Enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas do bairro, passando por casas decoradas e famílias reunidas, ele se perguntava como havia acabado ali, seguindo uma mãe solteira e seu filho pequeno até um apartamento desconhecido. Mas por alguma razão que não conseguia explicar completamente, aquilo parecia certo.
parecia o lugar onde ele deveria estar naquela noite. O prédio onde Ana Clara morava ficava em uma rua tranquila, em um edifício modesto, mas bem cuidado. O elevador era pequeno e antigo, com espelhos nas paredes e um leve cheiro de produtos de limpeza. Miguel não parava de falar durante a subida, contando sobre os presentes que havia ganhado, sobre a história que a avó havia lido para ele por videochamada mais cedo, sobre o bolo que ajudara a mãe a fazer pela manhã. O apartamento era pequeno, talvez 60 metros quadrados, mas era acolhedor de uma forma que os amplos espaços minimalistas de Ricardo nunca haviam sido. As paredes da sala tinham uma cor creme suave, decoradas com desenhos infantis emoldurados e algumas fotos de família. Uma pequena árvore de Natal artificial ocupava um canto, enfeitada com enfeites feitos à mão e luzes coloridas. O sofá era velho, mas confortável, coberto por mantas coloridas. A mesa de jantar, pequena e redonda, já estava posta com pratos simples, mas caprichados. "Fique à vontade", Ana Clara disse, tirando o casaco e pendurando-o no cabideiro perto da porta. "Vou só esquentar a comida. Miguel, tire o casaco e lave as mãos." "Posso ajudar em alguma coisa?" Ricardo ofereceu, sentindo-se deslocado e ao mesmo tempo estranhamente em casa. "Pode ficar tranquilo", ela respondeu com um sorriso. "Senta aí no sofá, vai, não deve demorar." Ricardo sentou-se, observando Miguel correr até o banheiro e depois voltar, tirando o gorro de Papai Noel e jogando-o no sofá ao lado de Ricardo. O menino então pegou um livro de histórias da estante e subiu no sofá, sentando-se ao lado dele com naturalidade desconcertante. "Você quer que eu leia para você?" Miguel perguntou, abrindo o livro. "Eu ainda estou aprendendo, mas já sei ler algumas palavras." "Eu adoraria ouvir", Ricardo respondeu, e pela primeira vez naquele dia terrível, sentiu algo parecido com paz começando a se instalar em seu peito. Enquanto Miguel lia com esforço concentrado, tropeçando em algumas palavras e pedindo ajuda com outras, Ana Clara ia e vinha entre a cozinha e a sala, trazendo pratos, ajeitando coisas, criando uma atmosfera de lar que Ricardo não experimentava havia anos. O cheiro da comida caseira preenchia o apartamento, misturando-se ao aroma suave de pinho da árvore de Natal. Quando finalmente se sentaram à mesa para jantar, Ricardo se viu rodeado por uma simplicidade que era ao mesmo tempo estranha e profundamente reconfortante. A comida era deliciosa, preparada com cuidado e amor. Miguel falava sem parar, contando histórias da escola, dos amigos, dos desenhos que gostava de assistir. Ana Clara ouvia com atenção, fazia perguntas, ria das piadas sem graça do filho. E Ricardo, pela primeira vez em muito tempo, apenas existia naquele momento, sem pensar em reuniões, contratos, números de lucro ou expansão de mercados. Durante a sobremesa, Miguel perguntou se Ricardo gostava de histórias, e antes que ele pudesse responder completamente, o menino já estava trazendo uma pilha de livros. Ana Clara desculpou-se pelo entusiasmo do filho, mas Ricardo apenas sorriu e disse que estava tudo bem. Mais que isso, estava sendo exatamente o que ele precisava. Ana Clara leu história após história, dando vozes diferentes para cada personagem, fazendo Miguel rir com suas interpretações exageradas. Ricardo encontrou-se rindo também, uma risada genuína que parecia vir de um lugar dentro dele que estava adormecido há anos. E quando Miguel finalmente começou a cochilar entre os dois no sofá, a cabeça apoiada no braço de Ricardo, com a confiança absoluta que só crianças têm, ele sentiu uma emoção profunda e indefinível tomar conta de seu peito. Ana Clara carregou o filho até o quarto com cuidado, e quando voltou, encontrou Ricardo olhando ao redor do apartamento com uma expressão pensativa. "Você tem um lar muito bonito", ele disse baixinho. "Não é sobre o tamanho ou o luxo, é sobre o que se sente aqui dentro. Fazia muito tempo que eu não sentia isso." Ana Clara sentou-se na poltrona em frente a ele, e por um longo momento eles apenas se olharam. Havia tanto não dito naquele silêncio, tantas histórias de dor e reconstrução que cada um carregava. "Eu sei o que é perder alguém importante", ela disse finalmente. "Meu marido se foi há 3 anos. Foi difícil. Ainda é às vezes.
Mas a gente aprende a continuar, principalmente quando tem alguém dependendo da gente, como o Miguel depende de mim. Ele me manteve de pé quando tudo o que eu queria era desmoronar. Sinto muito pela sua perda, Ricardo disse. E obrigado por tudo. Por me acolher, por me mostrar que ainda existe bondade genuína no mundo. Eu havia me esquecido disso. Às vezes a gente se perde, ela respondeu suavemente. Mas sempre há um caminho de volta, se a gente estiver disposto a procurá-lo. Já era tarde quando Ricardo finalmente se levantou para ir embora. Ana Clara insistiu em embalar um pedaço de rabanada para ele, levar, e ele aceitou com um sorriso. Na porta do apartamento houve um momento de hesitação. Eu gostaria de manter contato, Ricardo disse. Se você não se importar, não tenho muitas pessoas em minha vida com quem possa conversar de verdade. E hoje, você e o Miguel me deram algo que eu não sabia que estava precisando tão desesperadamente. Eu gostaria também, Ana Clara respondeu, e trocaram números de telefone. Quando Ricardo saiu do prédio e caminhou até seu carro, a noite de Natal ainda brilhava ao redor dele, mas agora as luzes pareciam um pouco menos distantes, um pouco menos irrelevantes. Ainda sentia a dor da perda, a culpa ainda o mordia por dentro, mas agora havia também outra coisa. Uma pequena centelha de algo que ele não conseguia nomear completamente. Esperança, talvez, ou a possibilidade de recomeço, ou simplesmente a lembrança de que mesmo nos momentos mais escuros, a bondade humana ainda existe e pode nos alcançar quando menos esperamos. Capítulo 2. Os dias seguintes à noite de Natal foram os mais difíceis que Ricardo já havia enfrentado em sua vida adulta. A manhã seguinte trouxe consigo a realidade brutal que ele havia conseguido adiar por algumas horas na companhia de Ana Clara e Miguel. Havia procedimentos a serem tomados, decisões a serem feitas, pessoas a serem notificadas. O funeral de Dona Helena precisava ser organizado e Ricardo se viu mergulhado em uma sequência interminável de ligações, documentos e conversas com funcionários de funerária que falavam em tons baixos e respeitosos sobre caixões, flores e cerimônias. Ele realizou tudo no piloto automático, como se estivesse conduzindo uma reunião de negócios particularmente difícil. Escolheu o caixão de mogno que sua mãe teria achado bonito demais e caro demais. Selecionou arranjos de lírios brancos, as flores favoritas dela. Escreveu um texto para o obituário que seria publicado nos jornais, cada palavra pesando toneladas em seu peito. Providenciou tudo com a eficiência fria de quem estava acostumado a resolver problemas complexos, mas por dentro estava despedaçado. O velório aconteceu 2 dias depois do Natal, em uma capela discreta na zona sul de São Paulo. Compareceram alguns vizinhos de Dona Helena, colegas do antigo ateliê onde ela trabalhara, a enfermeira que a acompanhava nos últimos meses. Ricardo cumprimentou a todos, agradeceu as condolências, ouviu histórias sobre sua mãe que o fizeram perceber o quanto ele havia se distanciado dela nos últimos anos. Uma senhora idosa, que fora amiga de Helena por décadas, segurou suas mãos com força e disse com lágrimas nos olhos que sua mãe sempre falava dele com orgulho imenso, que mostrava fotos dele em revistas de negócios para todas as amigas, que dizia estar muito feliz por ele ter realizado tantos sonhos. Aquelas palavras, ditas com tanto carinho, cortaram Ricardo como lâminas afiadas. Sua mãe estava orgulhosa dele, mas ele a havia deixado morrer sozinha. Todo o sucesso do mundo não compensava aquela ausência final. Durante o velório, seu celular vibrou várias vezes. Mensagens de colegas de trabalho expressando pêsames formais, lembretes de reuniões que precisavam ser remarcadas, e-mails urgentes de clientes. Ricardo ignorou todos, mas houve uma mensagem que chamou sua atenção. Era de Ana Clara. A mensagem era simples, direta, sem rodeios ou formalidades excessivas. Dizia apenas: "Oi, Ricardo. O Miguel e eu estamos pensando em você. Sei que esses dias devem estar sendo muito difíceis. Se precisar de companhia ou apenas de alguém para conversar, estamos aqui. Sem pressão, sem obrigação, apenas saiba que não está sozinho." Anexada à mensagem, havia uma foto de um desenho que Miguel havia feito. Era uma imagem colorida e infantil de 3 pessoas de mãos dadas,
sob um céu estrelado. Uma delas tinha cabelo escuro e usava terno, outra usava um vestido e tinha cabelo comprido, e a terceira era pequena e usava um gorro de Papai Noel. No topo do desenho, em letras grandes e tortas, estava escrito: "Para o Sr. Ricardo, que estava triste." Ricardo olhou para aquele desenho por um longo tempo, sentado em uma das cadeiras da capela, enquanto ao redor dele pessoas conversavam em tons baixos. Algo dentro dele se moveu, como uma porta trancada há anos sendo finalmente aberta. Ele digitou uma resposta, apagou, digitou novamente e finalmente enviou. "Obrigado, de coração. Esse desenho significa mais para mim do que vocês imaginam. Quando tudo isso passar, gostaria muito de vê-los novamente." A resposta veio alguns minutos depois. "Sempre que quiser, estamos aqui." Nos dias que se seguiram, enquanto Ricardo enfrentava a dolorosa tarefa de esvaziar a casa onde sua mãe havia morado, ele manteve contato constante com Ana Clara. Não eram conversas longas ou profundas inicialmente, apenas pequenas trocas de mensagens que serviam como âncoras de normalidade em meio ao caos emocional. Ela enviava fotos do dia com Miguel, pequenas notícias sobre coisas simples, perguntas sobre como ele estava se sentindo. Ele respondia quando podia, sempre grato por aquela presença discreta, mas constante. A casa de Dona Helena ficava em um bairro residencial tranquilo, e cada cômodo estava repleto de memórias que assaltavam Ricardo como ondas violentas. A sala com o sofá onde ele fazia lição de casa, enquanto sua mãe costurava até tarde. A cozinha pequena onde ela preparava o jantar e conversava com ele sobre o dia. O quarto dele que ela mantivera praticamente intocado desde que ele saíra de casa mais de 20 anos antes, com pôsteres antigos na parede e troféus de competições escolares na estante. Mas o mais difícil foi o quarto dela. Ali, entre roupas simples mas bem cuidadas, entre caixas de linhas e tecidos, Ricardo encontrou uma gaveta cheia de recortes de jornal. Eram todas as matérias já publicadas sobre ele, sobre sua empresa, sobre seus sucessos profissionais. Ela havia guardado tudo, organizado cronologicamente, como se estivesse montando um arquivo de orgulho maternal. Junto aos recortes, havia cartas que ele enviara quando era mais jovem, fotos deles juntos em aniversários e formaturas, e um caderno onde ela anotava datas importantes da vida dele. Ricardo sentou-se no chão daquele quarto e chorou como não chorava desde criança. Chorou por tudo o que havia perdido, por todos os momentos que não voltariam, por todas as conversas que nunca teriam, mas chorou também por algo mais profundo, pela constatação de que havia desperdiçado tempo precioso perseguindo coisas que no final não significavam absolutamente nada diante do que realmente importava. Foi nesse momento, com os olhos vermelhos e o coração partido, que ele pegou o celular e digitou uma mensagem para Ana Clara. "Estou na casa da minha mãe. Acho que não consigo fazer isso sozinho. Pode conversar comigo por alguns minutos?" A resposta veio quase instantaneamente. "Claro. Quer que eu ligue?" E ligou. A voz de Ana Clara do outro lado da linha era suave, compreensiva, sem julgamentos. Ela não tentou minimizar sua dor ou oferecer frases feitas de consolo. Apenas ouviu enquanto ele falava sobre a gaveta de recortes, sobre a culpa que o consumia, sobre a sensação de ter falhado com a pessoa mais importante de sua vida. E quando ele finalmente ficou sem palavras, ela compartilhou sua própria história. Contou sobre o dia em que recebeu a notícia de que seu marido, Daniel, havia se envolvido em um acidente de carro no caminho para casa. Ele era engenheiro civil e estava voltando de uma obra em outra cidade. Foi algo súbito, sem aviso, sem tempo para despedidas. Um momento ele existia, e no seguinte, ela estava sozinha com um filho de 2 anos para criar. Contou sobre os meses de torpor que se seguiram, sobre como Miguel perguntava pelo pai todos os dias, e ela não sabia como explicar que ele não voltaria. Contou sobre as noites em que chorava escondida no banheiro para que o filho não a visse, sobre a luta para manter a casa, pagar as contas, continuar trabalhando como professora enquanto o mundo desmoronava ao seu redor. Mas depois de tudo aquilo,
Ela disse. Houve uma escolha. Ela podia se deixar afundar na dor, ou podia escolher viver pelo filho que dependia dela. Não foi fácil. Alguns dias ainda eram terríveis. Mas aos poucos, ela aprendeu que a vida continua, que é possível carregar a dor e ainda assim encontrar momentos de alegria, que honrar quem se foi não significa parar de viver, mas viver de uma forma que faria aquela pessoa se orgulhar. Ricardo ouviu tudo em silêncio, absorvendo cada palavra como se fossem remédios para uma ferida aberta. Quando ela terminou de falar, ele disse, a voz rouca de emoção: "Como você consegue ser tão forte?" "Não é força", ela respondeu gentilmente. "É escolha. Todo dia eu escolho continuar. Alguns dias essa escolha é mais fácil, outros é quase impossível. Mas eu continuo escolhendo. E você também pode fazer isso, Ricardo. Sua mãe não ia querer que você se perdesse na culpa. Ela ia querer que você vivesse, que fosse feliz." Aquela conversa durou mais de 2 horas. Quando finalmente se despediram, Ricardo se sentiu um pouco mais leve, como se parte do peso esmagador que carregava tivesse sido compartilhado e, portanto, diminuído. Ele terminou de arrumar a casa da mãe naquele dia, separando coisas para doar, guardando memórias preciosas, fechando aquele capítulo com a dolorosa consciência de que era necessário. Uma semana depois do funeral, Ana Clara o convidou para tomar um café. Era um convite simples, feito de forma despretensiosa, mas Ricardo aceitou com uma empolgação que o surpreendeu. Eles se encontraram em uma cafeteria pequena e aconchegante, no bairro de Pinheiros, longe do tumulto do centro empresarial da cidade. O lugar tinha mesinhas de madeira, paredes decoradas com obras de artistas locais e um cheiro irresistível de café fresco e pães assados. Ana Clara chegou alguns minutos depois dele, o cabelo solto caindo sobre os ombros e um sorriso tímido nos lábios. Ela usava um vestido simples de flores e uma jaqueta jeans, e Ricardo notou pela primeira vez de forma consciente como ela era bonita. Não uma beleza ostensiva ou fabricada, mas algo natural, genuíno, que vinha de dentro. Eles conversaram por horas. Falaram sobre infância, sobre sonhos que tiveram quando eram jovens, sobre como a vida tem uma maneira peculiar de nos levar por caminhos que nunca imaginamos. Ana Clara contou que sempre quis ser escritora quando era adolescente, mas a vida a levou para a pedagogia, e agora ela amava ser professora do 2º ano do ensino fundamental. Falou sobre seus alunos com um carinho evidente, sobre como cada criança era um universo único, sobre a alegria de ver um aluno finalmente entender algo que vinha tentando aprender há semanas. Ricardo falou sobre sua trajetória empresarial, mas pela primeira vez, sem o tom de orgulho automático que sempre usava em eventos de negócios. Falou sobre o preço que pagou por esse sucesso, sobre as amizades que deixou para trás, sobre os relacionamentos que nunca floresceram porque ele estava sempre ocupado demais, sempre viajando, sempre em reuniões. Falou sobre como construíra um império, mas se esquecera de construir uma vida. Houve momentos de silêncio entre eles, mas não eram desconfortáveis. Eram pausas naturais, respiros em uma conversa que fluía com facilidade surpreendente. E houve momentos de riso também, especialmente quando Ana Clara contou histórias engraçadas de Miguel e suas perguntas impossíveis de responder, ou quando Ricardo admitiu que não sabia fazer nem mesmo um ovo frito e sobrevivia basicamente de comida de restaurante e delivery. Quando finalmente saíram da cafeteria, já estava anoitecendo. Ricardo insistiu em acompanhá-la até em casa e eles caminharam pelas ruas iluminadas de São Paulo, conversando sobre coisas aleatórias e às vezes apenas apreciando o silêncio confortável entre eles. Quando chegaram ao prédio dela, houve um momento de hesitação na despedida. "Eu realmente gostei de hoje", Ricardo disse, as mãos nos bolsos da calça, sentindo-se estranhamente como um adolescente nervoso em um primeiro encontro. "Eu também", Ana Clara respondeu sorrindo. "Você é uma companhia muito boa, Ricardo. E espero que saiba que pode contar comigo sempre que precisar conversar ou apenas não quiser estar sozinho." "Posso subir para ver o Miguel?" Ele perguntou impulsivamente. Queria agradecer pessoalmente pelo desenho.
Ele significou muito para mim. Ana Clara pareceu surpresa, mas feliz com o pedido, e acenou afirmativamente. Subiram juntos, e quando ela abriu a porta do apartamento, Miguel correu até ela e a abraçou. Depois olhou para Ricardo com os olhos arregalados de surpresa e alegria. "Senhor Ricardo, você veio nos visitar!" O menino exclamou, e antes que Ricardo pudesse responder, Miguel já estava puxando sua mão, levando-o até a sala. "Vem ver, eu fiz outro desenho para você. Esse tem dinossauros." Ricardo passou as próximas 2 horas ali, brincando com Miguel, ouvindo suas histórias sobre a escola, vendo seus brinquedos favoritos. Ana Clara preparou o jantar, e novamente eles se sentaram juntos à mesa. E novamente, Ricardo sentiu aquela sensação reconfortante de pertencimento que estava começando a se tornar viciante. Era tão diferente de sua vida anterior, tão distante das jantares de negócios em restaurantes caros, onde se falava sobre números e estratégias. Ali, na simplicidade daquele apartamento pequeno, com uma mulher que trabalhava como professora e um menino que adorava dinossauros e histórias de super-heróis, ele estava encontrando algo que havia procurado a vida inteira sem saber. Quando Miguel adormeceu no sofá novamente, Ana Clara o carregou para o quarto e voltou encontrando Ricardo olhando as fotos na parede. Havia muitas de Miguel em diferentes idades, algumas de Ana Clara com pessoas que provavelmente eram seus pais, e algumas de um homem moreno de sorriso largo ao lado de Ana Clara e de um Miguel bebê. "Esse é o Daniel", Ana Clara disse suavemente, aproximando-se. "Meu marido. Ele era uma pessoa incrível. Trabalhava demais, assim como você." Ela acrescentou com um sorriso triste. "Mas ele amava estar em casa. Sempre dizia que trabalho era apenas trabalho, mas família era vida. Às vezes, eu me pergunto se ele sabia que não teria muito tempo. Se por isso, ele aproveitava cada momento como se fosse o último." Ricardo olhou para a foto, para o sorriso genuíno daquele homem que nunca conheceria, e sentiu uma mistura estranha de emoções. Não era exatamente ciúme, mas uma espécie de admiração melancólica. Aquele homem havia tido o que Ricardo estava apenas começando a entender que queria: uma família, um lar, amor verdadeiro. "Ele tinha sorte de ter você e o Miguel", Ricardo disse finalmente. "Nós tínhamos sorte de tê-lo", Ana Clara corrigiu suavemente. "E eu escolho acreditar que ele ficaria feliz em saber que continuamos vivendo, que continuamos encontrando momentos de alegria. A vida não acabou quando ele se foi. Foi diferente, mais difícil em muitos aspectos, mas ainda vale a pena ser vivida." Ela se virou para olhar Ricardo diretamente nos olhos, e havia algo intenso naquele olhar, algo que fez o coração dele acelerar. "E você também merece viver, Ricardo. Merece encontrar alegria de novo, merece construir novas memórias, merece não se punir pelo resto da vida por algo que não pode mais mudar. Sua mãe não ia querer isso para você." "Como você pode ter tanta certeza?" ele perguntou a voz rouca. "Porque nenhuma mãe quer", ela respondeu simplesmente, "e porque eu vi a forma como você olha para o Miguel, como você sorri quando brinca com ele, como seus olhos se iluminam quando você se permite apenas existir sem carregar todo esse peso. Você é uma pessoa boa, Ricardo, e pessoas boas merecem felicidade." Houve um silêncio carregado entre eles. Ricardo queria dizer tantas coisas, mas as palavras pareciam insuficientes, pequenas demais para expressar o turbilhão de emoções que sentia. Então, ao invés de falar, ele apenas estendeu a mão e tocou suavemente o braço dela. Um gesto pequeno, mas cheio de significado. "Obrigado", ele disse finalmente, "por tudo, por me acolher naquela noite, por conversar comigo quando eu mais precisava, por me mostrar que ainda existe bondade e compaixão no mundo. Você e o Miguel estão me ajudando a encontrar um caminho de volta para mim mesmo." Ana Clara sorriu, e havia lágrimas brilhando em seus olhos também. "Às vezes a gente se encontra exatamente quando precisa", ela disse suavemente. "E talvez a gente precise um do outro mais do que imagina." Quando Ricardo finalmente saiu do apartamento naquela noite, já era tarde. Mas desta vez, quando dirigiu pelas ruas de São Paulo, ele não se sentia completamente perdido. Havia uma direção agora,
mesmo que ainda não soubesse exatamente para onde ela levava. Havia Ana Clara e Miguel, havia conversas genuínas, havia momentos de risadas e simplicidade que iluminavam os dias difíceis. E havia, pela primeira vez desde a perda de sua mãe, um vislumbre de esperança, de que talvez, apenas talvez, ele pudesse reconstruir sua vida de uma forma que realmente importasse. Os dias se transformaram em semanas, e Ricardo se viu criando uma rotina que jamais imaginara possível. Começou a visitar Ana Clara e Miguel regularmente, não apenas ocasionalmente, mas várias vezes por semana. Levava doces para Miguel, livros que achava que o menino poderia gostar, pequenos presentes que faziam os olhos da criança brilharem de alegria. Ajudava Ana Clara com tarefas domésticas, descobrindo com surpresa que havia uma satisfação simples em coisas como lavar louça lado a lado enquanto conversavam sobre o dia ou dobrar roupas juntos enquanto Miguel assistia desenhos na sala. Ele começou a entender a rotina deles. Descobriu que Miguel adorava panquecas no café da manhã de domingo, que Ana Clara tinha o hábito de ler antes de dormir, que a criança tinha medo de trovões e precisava de companhia durante tempestades. Aprendeu que Ana Clara gostava de café forte pela manhã e chá de camomila à noite, que ela sempre cantarolava enquanto cozinhava, que tinha um jeito especial de arrumar as almofadas do sofá que ele achava adorável. E em meio a tudo isso, algo estava mudando dentro dele. A dor pela perda da mãe ainda estava lá, provavelmente estaria sempre, mas agora ela era acompanhada por outras emoções. Gratidão pelas lembranças que tinha. Determinação de viver de uma forma que a honrasse, e algo novo, algo que crescia cada vez que via Ana Clara sorrir, cada vez que Miguel o chamava de Senhor Ricardo com aquela alegria infantil, cada vez que se via ansioso para voltar àquele apartamento simples que estava se tornando mais lar do que qualquer lugar, onde ele já havia morado. Uma noite, depois de colocar Miguel para dormir, Ana Clara e Ricardo ficaram conversando na varanda pequena do apartamento. A cidade se estendia diante deles, luzes piscando na distância, o som abafado do tráfego criando uma espécie de trilha sonora urbana. Ana Clara tinha uma xícara de chá nas mãos, e Ricardo segurava um copo de água, ambos apreciando o ar fresco da noite. "Posso te fazer uma pergunta?" Ana Clara disse depois de um longo silêncio. "O que você quer da vida agora? Não o que você acha que deveria querer, ou o que os outros esperam de você. O que você realmente quer." Ricardo pensou por um longo momento antes de responder. Era uma pergunta que ele vinha se fazendo nas últimas semanas, mas que ainda não tinha coragem de responder completamente, nem para si mesmo. "Eu quero importar", ele disse finalmente. "Não no sentido corporativo, de fazer diferença nos números de uma empresa ou no mercado. Eu quero importar para pessoas de verdade. Quero ter alguém que sinta falta de mim quando eu não estiver por perto. Quero ter motivos para acordar de manhã que não sejam reuniões ou contratos. Quero construir memórias que realmente valham alguma coisa. Quero..." Ele hesitou, depois continuou mais baixo. "Quero pertencer a algum lugar. A alguém." Ana Clara o olhou com uma intensidade que o fez corar levemente. "Você já pertence, Ricardo," ela disse suavemente. "Ao Miguel. A mim. Se você quiser, claro." "E você quer?" ele perguntou, virando-se completamente para encará-la, o coração batendo forte no peito. "Porque eu quero. Mais do que eu deveria, talvez. Mais do que eu esperava. Mas eu quero estar aqui, com vocês. Quero fazer parte da vida de vocês se vocês me aceitarem." Ana Clara colocou a xícara de chá de lado e deu um passo em direção a ele. Havia lágrimas em seus olhos, mas ela estava sorrindo. "Eu quero", ela disse, a voz embargada de emoção. "E o Miguel já te adora. E eu?" Ela hesitou. Então respirou fundo e continuou. "Eu estou começando a sentir coisas por você que não sentia há muito tempo. E isso me assusta, mas também me deixa feliz. Porque eu não achava que conseguiria sentir assim de novo." Ricardo estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela, limpando uma lágrima que havia escorrido. "Eu também estou assustado", ele admitiu, "mas pela primeira vez em muito tempo
Estou assustado de uma forma boa. Estou assustado de perder isso, de estragar tudo, de não ser bom o suficiente para vocês. Mas estou disposto a tentar se você estiver. Ana Clara cobriu a mão dele com a sua, pressionando-a contra seu rosto. Estou disposta, ela sussurrou. E então, sob o céu estrelado de São Paulo, cercados pelo som distante da cidade que nunca dorme, eles se beijaram. Foi um beijo suave, carregado de promessas não ditas, de esperanças compartilhadas, de dois corações feridos encontrando cura um no outro. E quando finalmente se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo, porque sabiam que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles, algo bonito e assustador e absolutamente certo. Capítulo 3. As semanas que se seguiram àquele beijo na varanda foram de uma intensidade emocional que Ricardo nunca havia experimentado antes. Era como se ele estivesse redescobrindo o mundo através de novos olhos, aprendendo a viver de uma maneira completamente diferente da que conhecera durante os últimos 20 anos de sua vida. E com essa redescoberta vinham mudanças, algumas pequenas e sutis, outras profundas e revolucionárias. A primeira grande mudança aconteceu em sua empresa. Ricardo convocou uma reunião extraordinária com seus sócios e diretores, algo que ele raramente fazia sem uma pauta específica sobre expansão ou novos contratos. Quando todos se reuniram na sala de conferências, com suas expressões curiosas e levemente apreensivas, Ricardo anunciou que estava se afastando da gestão operacional da empresa. Não completamente, ele esclareceu diante dos rostos chocados ao redor da mesa, mas significativamente. Ele permaneceria como presidente do conselho e manteria participação acionária, mas delegaria as decisões do dia a dia para a equipe de diretores que ele próprio havia treinado e preparado ao longo dos anos. A reação foi mista. Alguns sócios expressaram preocupação sobre o impacto dessa decisão nos negócios. Outros questionaram se ele estava passando por algum tipo de crise. Ricardo ouviu tudo com paciência e então explicou com uma honestidade que surpreendeu a todos na sala que havia perdido sua mãe recentemente e que aquela perda o fizera repensar suas prioridades. Ele construíra uma empresa de sucesso, alcançara metas que muitos considerariam impossíveis, mas no processo havia perdido algo essencial: sua humanidade, suas conexões, sua capacidade de simplesmente viver. Houve um silêncio pesado na sala quando ele terminou de falar. Então Marcos, seu sócio mais antigo e amigo desde os tempos de faculdade, foi o primeiro a reagir. Levantou-se, caminhou até Ricardo e o abraçou, algo que nunca haviam feito em todos os anos de parceria profissional. Você está fazendo a coisa certa, Marcos disse, a voz rouca. Eu vi você se perder nesses últimos anos, se transformar em uma máquina de trabalho. E confesso que eu me perdi também. Talvez todos nós precisemos aprender com isso. Aquela reunião terminou de forma inesperada, com vários diretores compartilhando suas próprias histórias de sacrifícios pessoais em nome do trabalho, de filhos que cresceram sem conhecê-los direito, de casamentos que quase naufragaram por causa de horas excessivas no escritório. E quando Ricardo saiu daquela sala, ele sabia que havia tomado a decisão certa. A empresa continuaria funcionando, talvez até melhor sem sua presença constante e controladora, e ele finalmente teria tempo para viver. A segunda grande mudança foi em sua rotina pessoal. Ricardo vendeu seu apartamento de cobertura em um dos bairros mais caros de São Paulo, aquele espaço minimalista e frio, que mais parecia um showroom de revista de decoração do que um lar. Vendeu também 2 dos 3 carros que possuía, mantendo apenas um veículo prático e discreto. Cancelou assinaturas de clubes exclusivos que raramente frequentava e doou roupas de grife que nunca usaria novamente. Com o dinheiro da venda do apartamento e com uma nova perspectiva sobre o que realmente necessitava, Ricardo procurou um lugar para morar que fosse próximo de Ana Clara e Miguel. Encontrou um apartamento no mesmo bairro a apenas 3 quarteirões de distância. Era menor que qualquer lugar onde ele já havia morado na vida adulta, mas tinha algo que os outros espaços nunca tiveram: potencial para se tornar um lar. O apartamento tinha 2 quartos,
uma sala ampla com varanda, cozinha integrada e uma vista agradável para uma praça arborizada. Ricardo o mobiliou com cuidado, mas desta vez sem contratar decoradores caros ou comprar móveis de design italiano. Escolheu cada peça pensando em conforto e funcionalidade. Um sofá grande e macio, onde pudesse se aninhar com um livro. Uma mesa de jantar de madeira que comportasse mais pessoas. Prateleiras para os livros que estava redescobrindo o prazer de ler. E no segundo quarto, que inicialmente seria um escritório, ele deixou o espaço vazio, com uma esperança secreta no coração. Durante todo o processo de mudança, Ana Clara e Miguel estavam presentes. Miguel ficou empolgadíssimo com o novo apartamento, correndo pelos cômodos vazios e declarando que era perfeito. Ana Clara ajudou Ricardo a escolher cortinas, a decidir onde colocar os móveis, a transformar aquele espaço em algo acolhedor. E havia uma intimidade crescente entre eles em cada gesto compartilhado, em cada decisão tomada em conjunto. Eles ainda não haviam definido oficialmente o que eram um para o outro. Havia beijos roubados quando Miguel não estava olhando, mãos entrelaçadas durante caminhadas noturnas, abraços que duravam um pouco mais do que seria apropriado, entre simples amigos. Mas também havia hesitação, especialmente da parte de Ana Clara, que carregava o medo compreensível de se entregar completamente a algo novo, depois de tanto tempo protegendo seu coração. Ricardo respeitava esse tempo, essa necessidade de ir devagar. Ele próprio estava navegando em águas desconhecidas, aprendendo a se relacionar de forma genuína, depois de anos focado apenas em transações e negociações. E Miguel, na sua inocência infantil, estava acelerando naturalmente o processo sem nem perceber. O menino havia adotado Ricardo de uma forma completamente desarmante. Começou a pedir para que o Sr. Ricardo o levasse ao parque. Queria mostrar seus desenhos novos, pedia que ele lesse histórias antes de dormir. Ana Clara observava tudo com um misto de alegria e apreensão, claramente tocada pela conexão entre os dois, mas também protetora em relação ao filho, temendo que ele se apegasse demais e acabasse machucado se as coisas não dessem certo. Um dia, cerca de 2 meses após aquele primeiro Natal, Miguel fez uma pergunta que mudou tudo. Eles estavam os 3 no novo apartamento de Ricardo, ajudando a organizar os livros nas prateleiras, quando o menino parou o que estava fazendo e olhou para Ricardo com aquela seriedade desconcertante que às vezes tomava conta de seu rosto jovem. Senhor Ricardo, você gosta da minha mãe? Ele perguntou diretamente, sem rodeios. Ana Clara engasgou com o café que estava bebendo e Ricardo sentiu o rosto ficar quente, mas ele não desviou o olhar do menino. Se havia algo que ele havia aprendido com Miguel, era que honestidade era a única resposta possível para perguntas genuínas. Sim, Miguel, eu gosto muito da sua mãe, ele respondeu calmamente. Ela é uma pessoa incrível. E você gosta de mim também? Miguel continuou como se estivesse conduzindo um interrogatório. Muito, Ricardo confirmou, um sorriso involuntário surgindo em seus lábios. Você é um dos melhores amigos que eu já tive. Miguel processou essa informação por um momento, então assentiu satisfeito. Então você pode ser meu papai, Ricardo, ele declarou, como se fosse a conclusão mais lógica do mundo. Eu já tive um papai antes, o papai Daniel. A mamãe diz que ele está no céu agora, cuidando de mim de lá. Mas eu posso ter 2 papais, não posso? Um no céu e um aqui. E você pode ser o daqui. O silêncio que se seguiu foi pesado e carregado de emoção. Ana Clara tinha lágrimas escorrendo pelo rosto e Ricardo sentiu sua própria garganta apertar. Ele se ajoelhou na frente de Miguel, ficando na altura dos olhos do menino. Seria uma honra enorme ser seu papai, Ricardo, ele disse, a voz embargada. Se sua mãe concordar, claro. Ana Clara limpou as lágrimas e se aproximou dos dois, agachando-se ao lado deles. Eu concordo, ela disse suavemente. Se é isso que você quer, meu amor, e se é isso que o Ricardo quer também, então eu concordo. Miguel soltou um grito de alegria e se jogou nos braços de Ricardo, abraçando-o com aquela força desproporcional que crianças pequenas têm quando estão felizes. Ricardo o abraçou de volta.
e por cima da cabeça do menino seus olhos encontraram os de Ana Clara. Havia tanto sendo dito naquele olhar, tantas promessas silenciosas, tantos medos sendo vencidos, tanto amor começando a florescer. A partir daquele dia, a dinâmica entre os três mudou sutilmente, mas significativamente. Ricardo não era mais apenas um amigo, próximo ou um visitante frequente. Ele era parte da família, reconhecido e aceito pelo membro mais importante, Miguel. E com essa aceitação veio uma responsabilidade que Ricardo abraçou com seriedade e alegria. Ele começou a buscar Miguel na escola algumas vezes por semana, dando carona para Ana Clara, que trabalhava no mesmo horário. Aprendeu a preparar o lanche favorito do menino, a ajudar com a lição de casa, a participar das reuniões de pais na escola. Descobriu que havia uma alegria imensa em pequenas coisas como amarrar o cadarço do tênis de Miguel ou limpar um joelho ralado depois de uma queda no parque, ou ouvir histórias animadas sobre o que aconteceu na escola naquele dia. E com Ana Clara, o relacionamento floresceu de uma forma natural e inevitável. Eles se tornaram parceiros no verdadeiro sentido da palavra, dividindo responsabilidades, apoiando-se mutuamente, construindo juntos uma rotina que funcionava. Ricardo aprendeu a cozinhar com ela, descobrindo que havia um prazer meditativo em picar legumes lado a lado enquanto conversavam sobre o dia. Ela o ajudou a reconectar com partes de si mesmo que ele havia enterrado sob camadas de ambição e trabalho, lembrando-o de que ele gostava de música, de cinema, de simplesmente passear sem destino certo. Houve desafios, claro, momentos em que a diferença entre seus mundos se tornava evidente. Ana Clara, às vezes, se sentia desconfortável quando Ricardo, por hábito, queria resolver problemas com dinheiro, comprando coisas ou pagando por serviços. Ela o fez entender que nem tudo podia ou deveria ser resolvido assim, que às vezes o que Miguel precisava era de tempo e atenção, não de presentes caros. E Ricardo precisou desaprender anos de condicionamento corporativo. Aprender que nem tudo na vida era uma negociação ou um problema a ser resolvido com eficiência. Mas eles trabalharam através dessas diferenças com paciência e comunicação aberta. Ricardo estava genuinamente disposto a aprender, e Ana Clara estava disposta a ensinar e também a aprender com ele. Porque apesar das diferenças, eles compartilhavam algo fundamental: o desejo de construir uma vida que tivesse significado real, baseada em amor e conexão genuína. 3 meses após aquele primeiro encontro no parque, Ricardo tomou uma decisão que selaria definitivamente sua transformação. Ele marcou uma reunião com seu advogado e seu contador, e juntos eles estruturaram um plano para que ele doasse uma parte significativa de sua fortuna para instituições de caridade. Não tudo, ele ainda precisava garantir segurança financeira para si mesmo e esperava para Ana Clara e Miguel. Mas uma parte substancial foi destinada a causas que sua mãe sempre apoiara: orfanatos, escolas públicas, hospitais comunitários. Quando contou para Ana Clara sobre essa decisão, ela o olhou com uma mistura de admiração e preocupação. "Você tem certeza disso?" ela perguntou. "É muito dinheiro, Ricardo. Você não precisa fazer isso para provar nada." "Não é sobre provar," ele respondeu segurando as mãos dela. "É sobre honrar. Minha mãe trabalhou a vida inteira com quase nada e ainda assim sempre doava o que podia para quem tinha menos. Ela me ensinou que riqueza verdadeira não está enquanto você acumula, mas enquanto você compartilha. Eu esqueci disso por muito tempo, mas agora eu quero viver de acordo com esses valores. Quero que Miguel cresça vendo que dinheiro é uma ferramenta para fazer o bem, não um fim em si mesmo." Ana Clara o beijou então, um beijo longo e profundo que dizia tudo o que palavras não conseguiriam expressar. E naquele momento, Ricardo soube com absoluta certeza que estava no caminho certo. As semanas se transformaram em meses, e a vida de Ricardo se tornou irreconhecível comparada ao que fora um ano antes. Ele acordava cedo não para ler e-mails de trabalho ou preparar apresentações, mas para tomar café da manhã com Ana Clara e Miguel, aproveitando aquelas manhãs preciosas antes que todos saíssem para suas respectivas atividades.
Ele levava Miguel à escola e conversava com outros pais no portão, algo que jamais imaginara fazer. Ele buscava o menino à tarde e o levava ao parque, empurrando o balanço e ajudando a construir castelos na caixa de areia. Ele aprendeu a preparar o jantar em família, a assistir desenhos animados sem ficar olhando o celular, a brincar de carrinho e de super-herói sem sentir que estava perdendo tempo. Porque ele finalmente entendera que aquilo não era perder tempo. Aquilo era viver. Era construir memórias. Era estar presente nos momentos que realmente importavam. E aos poucos ele também começou a perceber mudanças em si mesmo que iam além das ações externas. A culpa pela morte da mãe ainda estava lá. Provavelmente estaria sempre, mas ela havia se transformado em algo diferente. Não era mais um peso esmagador que o impedia de respirar, mas uma lembrança suave de que a vida é frágil e o tempo é precioso. Ele visitava o túmulo de Dona Helena regularmente, às vezes sozinho, às vezes com Ana Clara e Miguel. Falava com ela em pensamento, contava sobre sua nova vida, sobre as pessoas que havia encontrado, sobre como ele estava tentando viver de uma forma que a fizesse orgulhosa. Uma tarde, cerca de 5 meses após o Natal que mudara tudo, Ana Clara recebeu Ricardo em seu apartamento com uma expressão séria que o preocupou imediatamente. Miguel estava na casa de um amiguinho, então estavam sozinhos, e a seriedade dela o deixou apreensivo. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela no sofá. Não, nada de ruim. Ela respondeu rapidamente, mas então hesitou. Ou pelo menos eu acho que não é ruim. Mas é importante, e precisamos conversar sobre isso. Ricardo esperou pacientemente, dando-lhe tempo para organizar os pensamentos. Esses últimos meses foram incríveis, ela começou finalmente. Você se tornou parte das nossas vidas de uma forma que eu nunca imaginei possível. Miguel te adora e eu... Ela pausou, respirou fundo. E eu te amo, Ricardo. Eu sei que talvez seja cedo para dizer isso, mas é a verdade. Eu me apaixonei por você. Pela pessoa que você é, pela forma como você trata o Miguel, pela sua generosidade e bondade, pela sua disposição de mudar e crescer. O coração de Ricardo disparou. Ele sabia que sentia o mesmo, mas ouvir aquelas palavras sendo ditas em voz alta era diferente. Era real de uma forma que fazia tudo parecer mais intenso e assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Eu também te amo, ele disse, sua voz firme e clara. Amo você. Amo o Miguel. Amo a vida que estamos construindo juntos. Amo quem eu me tornei desde que conheci vocês. Ana Clara sorriu, mas ainda havia algo tenso em sua expressão. Então precisamos decidir para onde vamos a partir daqui, ela disse. Porque o que estamos fazendo agora, essa coisa de viver em apartamentos separados, mas passar todo o tempo juntos, está começando a ficar confuso, especialmente para o Miguel. Ele te chama de Papai Ricardo, mas você vai embora toda noite. Ele pergunta quando você vai morar com a gente. E o que você quer? Ricardo perguntou, embora achasse que já soubesse a resposta. Eu quero que você more com a gente, ela disse simplesmente. Eu quero acordar com você todas as manhãs. Quero que você esteja lá quando Miguel acordar de um pesadelo. Quero dividir o espaço do guarda-roupa e brigar por causa da tampa do vaso sanitário. E fazer todas aquelas coisas mundanas e maravilhosas que pessoas que vivem juntas fazem. Mas só se você quiser também. E só se você tiver certeza, porque Miguel já se apegou muito, e eu não posso deixar que ele seja machucado se você decidir que não é isso que quer. Ricardo a puxou para mais perto, abraçando-a com força. Eu tenho certeza, ele disse contra o cabelo dela. Mais certeza do que já estive de qualquer coisa na minha vida. Eu quero morar com vocês, quero ser parte oficial dessa família, quero estar lá em todos os momentos grandes e pequenos. Eu sei que ainda tenho muito a aprender sobre ser pai, sobre ser parceiro, sobre construir uma vida em família. Mas eu quero aprender tudo isso com vocês. Ana Clara se afastou o suficiente para olhá-lo nos olhos, e havia lágrimas em seu rosto, mas ela estava sorrindo largamente. Então vamos fazer isso, ela disse. Vamos nos mudar juntos.
Podemos vender os 2 apartamentos e comprar um maior, ou podemos ficar no seu, que é mais espaçoso, ou podemos ficar aqui, que é pequeno, mas é onde o Miguel cresceu e tem todas as lembranças dele. Não importa onde, desde que seja juntos. Ricardo pensou por um momento, depois disse: e se procurarmos um lugar novo para todos nós? Um lugar que não seja só seu ou só meu, mas nosso. Onde possamos criar nossas próprias memórias, começar de verdade como uma família. Não muito longe daqui, para que Miguel não precise mudar de escola, mas algo que seja de todos nós. Ana Clara considerou a ideia e então assentiu, seu sorriso se ampliando. Eu gosto dessa ideia. Algo novo, para um novo começo. E assim, naquela tarde de conversas importantes e decisões que mudariam suas vidas, Ricardo e Ana Clara deram o próximo grande passo em sua jornada juntos. Nos dias que se seguiram, eles começaram a procurar apartamentos, levando Miguel junto para que ele pudesse dar sua opinião. Encontraram um lugar perfeito em um prédio familiar, com 3 quartos, uma sala ampla, uma cozinha grande o suficiente para cozinhar em família, e o mais importante, próximo à escola de Miguel e ao trabalho de Ana Clara. A mudança foi feita com cuidado e amor, misturando pertences de ambas as casas, decidindo juntos o que manter e o que deixar para trás. Ricardo trouxe seus livros e alguns móveis. Ana Clara trouxe as memórias e os objetos que davam vida a um lar. E Miguel, claro, trouxe seus brinquedos, seus desenhos, sua energia contagiante, que transformava qualquer espaço em um lugar cheio de vida. Quando finalmente estavam completamente instalados, cerca de 6 meses após aquele Natal transformador, os 3 se sentaram no sofá da nova sala, exaustos mas felizes, rodeados por caixas ainda não desfeitas e móveis em posições que provavelmente teriam que ser mudadas. Miguel estava entre os 2 adultos, segurando a mão de cada um sorriso enorme no rosto. Agora somos uma família de verdade, ele declarou com satisfação. Papai Ricardo mora com a gente e tudo. Ricardo olhou para Ana Clara por cima da cabeça do menino, e os 2 trocaram um olhar carregado de emoção e gratidão. Sim, eles eram uma família agora. Não uma família tradicional, não uma família que seguia o script esperado, mas uma família construída sobre bases sólidas de amor, compreensão e escolha consciente. E para Ricardo, que havia começado aquele ano perdido e sozinho, chorando em um banco de parque, aquilo era mais do que ele jamais ousara esperar ou sonhar. Capítulo 4. O primeiro Natal, que Ricardo, Ana Clara e Miguel passaram juntos como família oficial, foi completamente diferente do anterior, mas igualmente marcante em sua própria forma. O apartamento que agora compartilhavam estava decorado com guirlandas, luzes coloridas e uma árvore de Natal que os 3 haviam escolhido e enfeitado juntos, cada enfeite representando uma memória ou um momento especial que haviam vivido nos últimos meses. Miguel estava extasiado com a perspectiva de ter o papai Ricardo em casa no dia de Natal, de acordar e encontrá-lo ali, de abrir os presentes todos juntos. Ele havia feito uma lista imensa para o Papai Noel, cheia de brinquedos e desejos infantis, mas no topo da lista, escrito com letras caprichadas que Ana Clara havia ajudado a formar, estava: "Quero que o papai Ricardo fique com a gente para sempre." Ricardo chorou quando viu aquilo, abraçando o menino, com uma intensidade que fez Ana Clara também se emocionar. A manhã de Natal amanheceu clara e ensolarada, um contraste marcante com a noite nebulosa e fria do ano anterior. Ricardo acordou cedo, antes de Ana Clara e Miguel, e ficou deitado na cama por alguns minutos, apenas absorvendo a realidade de onde estava. Ao seu lado, Ana Clara dormia tranquilamente, o cabelo espalhado pelo travesseiro, uma expressão de paz no rosto. No quarto ao lado, ele podia ouvir os pequenos roncos de Miguel, que provavelmente acordaria em breve cheio de energia e animação. Ele se levantou devagar, tentando não acordar Ana Clara, e foi até a cozinha preparar café. Enquanto esperava a água ferver, olhou ao redor do apartamento, observando os sinais de vida compartilhada por toda parte. Os sapatos de Miguel jogados perto da porta,
a bolsa de trabalho de Ana Clara no sofá, seus próprios óculos de leitura sobre uma pilha de livros na mesinha de centro. Fotos emolduradas nas paredes, mostrando os três em diferentes momentos. No parque, em um dia na praia, no aniversário de Miguel, em um jantar simples em casa. Aquilo era lar. Aquilo era família. Aquilo era tudo. O som de passinhos rápidos o tirou de seus pensamentos e Miguel apareceu na cozinha, ainda de pijama, os olhos arregalados de empolgação. Papai Ricardo, é Natal! O Papai Noel já veio? Ele praticamente gritou, e Ricardo riu, colocando um dedo nos lábios para silenciá-lo. Vamos acordar sua mãe devagar, tá bom? Ela merece dormir um pouquinho mais. Mas Miguel já estava correndo de volta para o quarto, e logo Ricardo ouviu a voz sonolenta de Ana Clara, seguida de mais risadas. Ele serviu café para ela, chocolate quente para Miguel, e os três se reuniram na sala, ainda de pijama, para abrir os presentes sob a árvore. A manhã foi caótica e maravilhosa, cheia de papel rasgado, gritos de alegria de Miguel, sorrisos cúmplices entre os adultos. Ricardo havia comprado presentes para os dois, mas nada extravagante ou excessivamente caro como teria feito no passado. Escolhera com cuidado, pensando no que cada um realmente gostaria. Para Miguel, livros de aventura, um kit de ciências para crianças, roupas de super-herói. Para Ana Clara, uma primeira edição de um livro que ela mencionara amar quando criança. Um chale de lã macio que ela sempre admirava em uma loja perto da escola. Uma caixinha de música antiga que tocava uma melodia que a fazia lembrar da infância. E Ana Clara tinha presentes para ele também. Um suéter de lã que ela própria havia tricotado, trabalhando nele escondido durante as noites em que ele ficava até tarde no escritório. Um álbum de fotos que ela montara com cuidado, documentando cada momento importante dos últimos meses. A primeira vez que ele buscou Miguel na escola, o dia em que se mudaram para o novo apartamento, pequenos momentos cotidianos que ela capturara quando ele não estava prestando atenção. E Miguel, com a ajuda da mãe, havia feito um desenho emoldurado mostrando os três de mãos dadas, com um grande coração vermelho no céu acima deles. Depois de abrir os presentes, eles prepararam o almoço de Natal juntos. Ricardo havia aprendido a cozinhar razoavelmente bem nos últimos meses e ajudou Ana Clara a preparar o peru, a farofa, o arroz, a salada. Miguel ficou encarregado de fazer os biscoitos de gengibre de sobremesa, com supervisão naturalmente, e a cozinha ficou uma bagunça adorável de farinha, massa e risadas. Durante o almoço, enquanto saboreavam a comida preparada com amor, Miguel levantou seu copo de suco de uva, imitando os adultos quando faziam um brinde, e disse com seriedade: "Eu quero fazer um brinde para a nossa família, porque nós somos a melhor família do mundo inteiro." Ricardo e Ana Clara ergueram seus copos, os olhos brilhando com lágrimas contidas, e repetiram: "Para a nossa família." À tarde, depois que Miguel finalmente se cansou de brincar com todos os presentes novos e tirou uma soneca no sofá, Ricardo e Ana Clara ficaram conversando baixinho, enroscados um no outro, observando o menino dormir. "Você se lembra do Natal passado?" Ana Clara perguntou suavemente. "De como você estava quando a gente se encontrou?" Ricardo assentiu, a memória ainda vívida em sua mente. "Eu me lembro de cada detalhe. Eu estava completamente perdido, afogando em culpa e dor. Não conseguia ver saída, não conseguia imaginar um futuro. E então apareceu um menino de 5 anos me oferecendo emprestar a mãe dele." Ana Clara riu baixinho, acariciando o cabelo de Ricardo. "Melhor empréstimo que eu já fiz," ela brincou. "Você nunca mais me devolveu." "Nem pretendo," Ricardo respondeu, beijando-a suavemente. "Vocês dois me salvaram, sabe? De mim mesmo, da vida vazia que eu estava vivendo, da espiral descendente na qual eu estava caindo. Vocês me mostraram o que realmente importa." "Você também nos salvou," ela retrucou. "Eu estava começando a acreditar que nunca mais poderia amar alguém, que meu coração havia se fechado permanentemente depois de perder o Daniel. E o Miguel precisava de uma figura paterna, mesmo que eu tentasse ser tudo para ele.
Você trouxe luz de volta para nossas vidas, Ricardo. Você nos completou de uma forma que eu não sabia que estava faltando. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas absorvendo a paz e a plenitude daquele momento. Sabe o que eu gostaria de fazer? Ricardo disse finalmente. Gostaria de voltar àquele banco no parque, onde tudo começou. Acho que seria importante, de certa forma, fechar o círculo. Ana Clara considerou a ideia e então sorriu. Eu acho que seria lindo. Quando você quer ir? Hoje à noite, depois do jantar, os três juntos. E assim, depois de um jantar leve composto de sobras do almoço e mais biscoitos de gengibre, eles se agasalharam e saíram para o Parque Ibirapuera. A noite estava fria, mas estrelada, e o parque estava iluminado com decorações natalinas ainda mais elaboradas do que no ano anterior. Famílias passeavam pelos caminhos, crianças corriam rindo, grupos de amigos faziam piqueniques noturnos nas áreas gramadas. Miguel segurava uma mão de cada adulto, balançando os braços energicamente enquanto caminhava entre eles, cantarolando músicas de Natal que havia aprendido na escola. Eles passaram por árvores enfeitadas com luzes piscantes, por presépios montados em diferentes pontos do parque, por cantores que apresentavam canções natalinas tradicionais. Finalmente, chegaram àquele banco. O mesmo banco onde Ricardo havia estado sentado um ano atrás, sozinho e destroçado. Parecia tão diferente agora, iluminado pelas luzes festivas, cercado por alegria e vida. Mas era o mesmo banco, testemunha silenciosa de um encontro que mudara tudo. Ricardo sentou-se lentamente, e Ana Clara sentou-se ao seu lado, puxando Miguel para o colo dela. Por um longo momento, os três apenas ficaram ali observando o movimento do parque, ouvindo os sons distantes de risadas e músicas. Foi aqui que você estava chorando, Miguel disse de repente, olhando para Ricardo com aqueles olhos grandes e sérios. Você estava muito triste por causa da sua mãe. Foi aqui sim, Ricardo confirmou, sua voz embargada. Eu estava no pior momento da minha vida. E então você apareceu e mudou tudo. Eu só queria te ajudar. Miguel disse simplesmente. A mamãe sempre diz que quando alguém está triste, a gente tem que ser gentil. E você foi muito gentil, Ricardo respondeu, abraçando o menino. A gentileza mais importante que alguém já teve comigo. Você ainda fica triste pela sua mãe? Miguel perguntou, a preocupação evidente em seu rosto jovem. Ricardo pensou cuidadosamente antes de responder, querendo ser honesto, mas não assustar o menino. Às vezes eu fico triste, sim, ele disse finalmente. Sinto falta dela, sinto falta de poder conversar com ela, de poder abraçá-la. Mas sabe o que mudou? Agora, quando eu penso nela, não sinto só tristeza. Eu sinto gratidão também. Gratidão por ter tido uma mãe tão incrível, por todas as coisas que ela me ensinou, por todos os sacrifícios que ela fez por mim. E eu acho que ela ficaria muito feliz se pudesse me ver agora, vivendo a vida que estou vivendo, com a família que construí. Ana Clara apertou a mão dele, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ela ficaria muito orgulhosa de você, ela disse suavemente, de quem você se tornou, de como você abriu seu coração, de como você ama o Miguel como se fosse seu filho desde o primeiro dia. Ela teria amado vocês dois, Ricardo disse, sua própria voz quebrando. Ela teria adorado conhecer você, Ana Clara, e ela teria mimado o Miguel terrivelmente, como toda boa avó faria. Miguel ficou pensativo por um momento, depois disse algo que fez os dois adultos se emocionarem profundamente. Então eu tenho duas avós no céu agora, a avó Helena e a avó que eu nunca conheci, a mãe do meu papai, Daniel. Elas podem ser amigas lá em cima e cuidar da gente juntas. Ricardo não conseguiu segurar as lágrimas. Ele puxou Miguel para um abraço apertado e Ana Clara se juntou a eles, os três se abraçando forte ali naquele banco, unidos por laços que não eram de sangue, mas de escolha, de amor, de uma conexão profunda que transcendia definições tradicionais de família. Sabe o que eu percebi? Miguel disse quando finalmente se separaram.
Ainda bem que eu te emprestei a minha mãe naquele dia. Porque agora você não está mais triste, e eu ganhei mais um papai. Todo mundo ganhou. Foi um ótimo negócio. Ricardo e Ana Clara riram através das lágrimas, porque apenas uma criança poderia ver as coisas de forma tão simples e profunda ao mesmo tempo. E Miguel estava certo. Tinha sido um ótimo negócio, o melhor de todos. Eles ficaram no banco por mais algum tempo, apenas observando a vida acontecer ao redor deles. Ricardo olhou para as luzes piscando nas árvores, para as famílias passando, para os casais de mãos dadas, e sentiu uma paz profunda e completa. Um ano atrás ele estava ali mesmo, quebrado e perdido, e agora estava inteiro de uma forma que nunca havia estado antes. A vida tem uma forma estranha de funcionar, ele pensou. Às vezes, você precisa se despedaçar completamente para poder se reconstruir da forma certa. Às vezes, você precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. E às vezes, apenas às vezes, no seu momento mais escuro, a salvação vem na forma de um menino pequeno, com um coração gigante, oferecendo emprestar sua mãe para fazer você sorrir novamente. Quando finalmente se levantaram para voltar para casa, Miguel segurou a mão de Ricardo e olhou para ele com seriedade. "Promete que você nunca vai embora?" ele pediu, e havia um medo pequeno, mas real em seus olhos, o medo de uma criança que já havia perdido alguém importante e temia perder novamente. Ricardo se ajoelhou diante do menino, olhando diretamente em seus olhos. "Eu prometo, Miguel. Eu não vou a lugar nenhum. Você, sua mãe e eu somos uma família agora. E famílias ficam juntas, não importa o que aconteça. Você pode contar comigo sempre, para o resto da vida." Miguel sorriu satisfeito e então, com aquela lógica infantil desconcertante, mudou completamente de assunto. "Posso tomar mais chocolate quente quando a gente chegar em casa?" Ana Clara riu e bagunçou o cabelo do filho. "Pode sim, meu amor. Pode sim." Eles caminharam de volta pelo parque de mãos dadas, uma pequena família que um ano atrás nem existia. E enquanto caminhavam, Ricardo olhou para o céu estrelado e fez uma prece silenciosa, agradecendo a sua mãe por tudo que ela lhe ensinara, pedindo desculpas por não ter estado presente quando ela precisou, mas também compartilhando com ela, onde quer que estivesse, a alegria e a plenitude que agora preenchia sua vida. "Obrigado", ele pensou. "Obrigado por me ensinar sobre amor, sobre sacrifício, sobre o que realmente importa. Eu demorei muito tempo para aprender essas lições, mas aprendi. E estou vivendo agora de uma forma que eu sei que te faria orgulhosa. Estou cuidando de pessoas que amo, estou presente nos momentos que importam, estou construindo uma vida que tem significado real. Espero que você possa ver isso de onde está. Espero que você saiba que seu filho finalmente entendeu o que você sempre tentou ensinar." Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, depois que ele finalmente sucumbiu ao cansaço de um dia longo e emocionante, Ricardo e Ana Clara ficaram sentados na varanda de seu apartamento, observando a cidade iluminada abaixo, o som suave das celebrações distantes chegando até eles. "Um ano", Ana Clara disse suavemente. "Um ano desde que tudo mudou." "O melhor ano da minha vida", Ricardo respondeu sem hesitação. "E eu mal posso esperar pelos próximos." Ela se aninhou contra ele, e eles ficaram ali em silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas unidos pela certeza de que haviam encontrado algo raro e precioso. Ricardo pensou sobre tudo o que havia acontecido naquele ano transformador. Havia começado em perda e dor, em culpa e solidão. Mas através dessa dor, ele havia encontrado algo que nunca soubera que estava procurando. Havia encontrado propósito, conexão, amor verdadeiro. Havia aprendido que sucesso não se mede em dinheiro no banco ou reconhecimento profissional, mas em momentos compartilhados, em sorrisos de pessoas amadas, em mãos pequenas que confiam na sua, em abraços que não querem terminar. Havia aprendido que família nem sempre é aquela em que nascemos. Às vezes é aquela que escolhemos, que nos escolhe. De volta, que se forma em momentos improváveis através de conexões inesperadas. Ele não havia nascido para ser pai de Miguel, mas agora
Não conseguia imaginar sua vida sem aquele menino extraordinário nela. Ele não havia procurado Ana Clara, mas agora ela era o centro de seu mundo, a pessoa que o conhecia em profundidades que ele próprio mal havia explorado. E sua mãe, Dona Helena, que ele havia perdido de forma tão dolorosa e abrupta, continuava sendo parte de sua vida de uma forma diferente. Ela vivia nas lições que lhe ensinara, nos valores que ele agora escolhia honrar, na memória que ele carregava com amor, ao invés de apenas culpa. Ela havia sido sua primeira professora sobre amor incondicional, sobre sacrifício, sobre colocar os outros em primeiro lugar. E agora ele estava finalmente colocando essas lições em prática. Há algo que eu quero te perguntar, Ricardo disse de repente, quebrando o silêncio. Ana Clara se afastou um pouco para poder olhá-lo, curiosidade em seu rosto. O quê? Ricardo respirou fundo. Ele havia pensado nisso por semanas, mas esta noite parecia o momento perfeito, voltando ao lugar onde tudo começara, fechando o círculo de transformação que aquele ano representara. Casa comigo, ele disse simples e direto. Eu sei que já moramos juntos. Eu sei que já somos uma família em todos os sentidos que importam, mas eu quero fazer isso oficial. Quero que você seja minha esposa. Quero que possamos construir um futuro sabendo que estamos comprometidos um com o outro de todas as formas possíveis. Quero que Miguel tenha a segurança de saber que isso é permanente, que eu não sou apenas alguém que mora com vocês, mas alguém que escolheu vocês para sempre. Ana Clara ficou em silêncio por um longo momento, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca de emoção. Sim, ela disse simplesmente. Sim, eu quero casar com você. Eu quero construir esse futuro com você. Eu quero que sejamos uma família oficialmente, aos olhos do mundo todo, não apenas aos nossos próprios olhos. Eles se beijaram então, um beijo longo e profundo que selava uma promessa, que celebrava um amor que havia florescido das cinzas da dor e da perda. E quando finalmente se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo, porque aquela mistura de emoções era a essência da vida, a prova de que alegria e tristeza, passado e futuro, perda e ganho, tudo coexiste e se entrelaça de formas impossíveis de prever. Temos que contar para o Miguel, Ana Clara disse, limpando as lágrimas. Ele vai ficar tão feliz. Amanhã de manhã, Ricardo concordou. Vamos fazer isso como uma surpresa de Natal adicional. E assim, enquanto a cidade dormia ao redor deles, enquanto as últimas celebrações de Natal se extinguiam e o mundo se preparava para um novo ano, Ricardo e Ana Clara ficaram abraçados na varanda planejando um futuro que nenhum dos dois havia imaginado um ano atrás. Um futuro construído sobre bases sólidas de amor, compreensão, respeito mútuo e um compromisso profundo com estar presente nos momentos que realmente importam. Na manhã seguinte, quando Miguel acordou e eles contaram a ele sobre o casamento, a reação do menino foi exatamente o que esperavam. Ele pulou da cama, gritou de alegria, correu pela casa, comemorando como se tivesse acabado de ganhar o melhor presente de todos os tempos. E então, com aquela seriedade súbita que às vezes tomava conta dele, parou diante de Ricardo e perguntou: Quando vocês casarem, eu posso te chamar só de papai sem o Ricardo no final? Ricardo se ajoelhou diante dele, os olhos marejados. Seria uma honra, ele disse. Mas apenas se você quiser. Eu sei que você já teve um papai, o papai Daniel, e eu nunca vou tentar substituir ele ou apagar a memória dele. Miguel pensou por um momento. Depois disse com sabedoria que ia além de seus 6 anos. Eu acho que o papai Daniel ficaria feliz de saber que eu tenho você agora, e eu acho que dá para ter 2 papais, mesmo que um esteja no céu. Mas sim, eu quero te chamar só de papai, porque é isso que você é para mim. E assim, naquela manhã de Natal pós-festividades, uma família se consolidou de todas as formas possíveis. Nos meses que se seguiram, Ricardo, Ana Clara e Miguel planejaram um casamento simples, mas cheio de significado. Não queriam algo grande ou ostensivo, apenas algo que celebrasse o amor que os unia e a jornada que os havia trazido até ali.
O casamento aconteceu na primavera, em uma cerimônia pequena em um jardim florido, com apenas amigos próximos e familiares presentes. Miguel foi o pajem, usando um terninho que o fazia parecer um pequeno cavalheiro, carregando as alianças com seriedade e orgulho. Ana Clara estava radiante em um vestido simples, mas elegante, e Ricardo nunca se sentira tão nervoso e feliz ao mesmo tempo em toda a sua vida. E quando o celebrante perguntou se eles prometiam amar, honrar e cuidar um do outro em todos os dias de suas vidas, tanto nos bons quanto nos difíceis, eles responderam com vozes firmes e olhos brilhando de lágrimas. Sim, nós prometemos. E quando foram declarados marido e mulher, quando se beijaram sob aplausos emocionados, Miguel correu até eles e os abraçou, criando um abraço de 3 pessoas que simbolizava perfeitamente o que aquela união representava. Não era apenas 2 se tornando um, mas 3 se tornando uma família unida de forma indissolúvel. Os anos que se seguiram foram repletos dos altos e baixos normais de qualquer família. Houve momentos difíceis, discussões sobre pequenas coisas, estresses do dia a dia. Miguel cresceu e passou por todas as fases típicas da infância e adolescência, às vezes desafiador, às vezes doce, sempre amado. Ricardo aprendeu a ser pai através de tentativa e erro, cometendo erros, mas sempre se esforçando para estar presente, para ouvir, para apoiar sem sufocar. Ana Clara e Ricardo construíram um casamento baseado em comunicação aberta e respeito mútuo. Eles nunca deixaram de se surpreender um ao outro, de descobrir novas camadas na pessoa com quem haviam escolhido passar a vida. Tiveram mais filhos, eventualmente, expandindo sua família, mas Miguel sempre ocupou um lugar especial no coração de Ricardo, aquele primeiro filho que o havia ensinado o significado de amor incondicional. Ricardo nunca voltou completamente ao mundo corporativo agressivo que havia deixado para trás. Manteve seu papel no conselho da empresa, mas dedicou a maior parte de seu tempo a trabalhos filantrópicos, especialmente projetos ligados à educação e apoio a famílias de baixa renda. Ele usou seus recursos e conexões para fazer diferença real na vida de pessoas, honrando a memória de sua mãe de formas que ela jamais imaginara possível. E todos os anos, no Natal, a família voltava àquele banco no Parque Ibirapuera. Tornou-se uma tradição, uma forma de lembrar de onde tudo começara, de honrar o momento que mudara todas as suas vidas. Eles tiravam uma foto no mesmo lugar e, ao longo dos anos, aquelas fotos documentavam o crescimento de Miguel, a adição de novos irmãos, o amadurecimento de Ricardo e Ana Clara, mas sempre mostravam a mesma coisa: amor, união, família. E sempre, sempre, quando estavam naquele banco, Ricardo olhava para o céu estrelado e pensava em sua mãe. Ele conversava com ela em pensamento, contava sobre sua vida, sobre os netos que ela teria amado, sobre o homem que ele se tornara. E ele gostava de acreditar que, onde quer que ela estivesse, ela estava orgulhosa. Orgulhosa de que ele finalmente entendeu que a verdadeira riqueza não se mede em conquistas profissionais ou saldos bancários, mas em momentos compartilhados, em amor dado e recebido, em ser capaz de dizer ao final de cada dia que você fez diferença na vida de alguém que importa para você. Porque no final é isso que permanece. Não os contratos assinados ou os negócios fechados, mas as pessoas que amamos, as memórias que criamos, os laços que construímos. E Ricardo havia aprendido essa lição da forma mais dolorosa possível, através da perda. Mas ele também havia aprendido que da dor mais profunda pode nascer a alegria mais verdadeira, que das cinzas da destruição pode surgir algo novo e bonito, que nunca é tarde demais para mudar, para crescer, para escolher uma vida que tenha significado real. E enquanto sentava naquele banco, com sua esposa ao lado e seus filhos ao redor, ouvindo risadas e sentindo o calor daquela conexão que o mantinha ancorado e completo, Ricardo sabia com absoluta certeza que havia encontrado seu caminho de volta para casa. Não para a casa física onde crescera, ou para o apartamento luxuoso que uma vez possuíra, mas para o lar verdadeiro que existe, onde há amor, onde há presença,
onde há pessoas que escolhem você todos os dias e que você escolhe de volta com a mesma intensidade. E naquela noite de Natal, mais um em uma série de muitos ainda por vir, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Para sua mãe, para sua família, para si mesmo. A promessa de continuar vivendo com intenção, de nunca mais tomar por garantido aqueles que ama, de estar presente em cada momento que importa. Porque a vida é frágil e preciosa, e nós nunca sabemos quanto tempo temos. Mas o que podemos controlar é como vivemos esse tempo, como amamos, como escolhemos estar presente ao invés de apenas existir. E enquanto caminhavam de volta para casa naquela noite, sob um céu cheio de estrelas, uma família unida por laços mais fortes que sangue, forjados através de escolha e amor e compromisso, Ricardo sentiu uma gratidão profunda e avassaladora. Gratidão pela segunda chance que a vida lhe dera. Gratidão por Ana Clara e Miguel terem aparecido em seu momento mais escuro. Gratidão por ter tido coragem de se permitir mudar, de se abrir para o amor, de construir algo novo sobre as ruínas do que havia perdido. Porque às vezes, apenas às vezes, quando estamos completamente quebrados, quando achamos que não há mais nada além, da dor a vida nos surpreende. Ela nos envia um menino de 5 anos com um coração gigante, oferecendo emprestar sua mãe para nos fazer sorrir. Ela nos dá uma segunda chance de fazer certo, de viver de verdade, de construir uma família não baseada em obrigação ou tradição, mas em escolha consciente e amor verdadeiro. E essa, Ricardo pensou enquanto abria a porta de sua casa e era recebido pelo calor e pela luz e pelo cheiro de lar. Essa é a lição mais importante de todas. Que família não é apenas quem compartilha nosso sangue. É quem compartilha nossa jornada, quem nos escolhe nos nossos piores momentos e permanece conosco através das tempestades. É quem nos vê verdadeiramente, em toda a nossa imperfeição e humanidade, e nos ama mesmo assim. É quem transforma uma casa em lar, quem transforma momentos em memórias, quem transforma uma vida em algo que vale a pena ser vivida. E por isso, por tudo isso, Ricardo era grato. Não apenas naquele Natal, mas todos os dias. Grato pela dor que o transformou, grato pela perda que o redirecionou, grato pelas pessoas extraordinárias que entraram em sua vida exatamente quando ele mais precisava. E enquanto abraçava sua família naquela noite, rodeado por amor e calor e a certeza absoluta de pertencer, ele soube que finalmente, havia encontrado o que sempre estivera procurando sem saber. Havia encontrado lar. Havia encontrado família. Havia encontrado a si mesmo.